Cara, parece que as empresas estão, tipo, apertando esse tipo de software que te ajuda a roubar em entrevistas. Você se lembra do Roy? Cara, o menino Roy, ele não para. Basicamente, ele criou esse software, ele acabou até sendo expulso da faculdade por criar o software, e ele quer agora trapacear em tudo. Não só em entrevista de emprego, mas em tudo. Então, como é que pode, cara? As empresas estão apertando. Ele teve até que escrever um artigo aqui sobre como que o software dele ainda é indetectável pelas empresas, então tu pode continuar usando o software que as empresas não têm, no final das contas, como saber que tu tá rodando um outro software que fica escondido quando tu tá compartilhando a tua tela, a não ser que elas estejam habilitando algumas coisas bem específicas, tá? Então, inclusive ele adicionou uma lista aqui dos tipos de softwares que tu consegue rodar ainda o software dele, né? Alguns deles são condicionais, tu tem que dar uma testada para ver qual versão do teu sistema operacional tu tá usando, qual versão do próprio aplicativo do Zoom e do Chime, por exemplo, tu tá usando. E você até já deve ter visto que eu copiei esse aplicativo dele, disponibilizei o código para todo mundo lá do Stupid Button Club, mas eu percebi que em alguns sistemas operacionais muito específicos, algumas distros do Linux, por exemplo, tu tem que fazer algumas configurações ali para fazer funcionar. Mas enfim, para ver como esse tipo de software tem futuro, o garoto Roy, ele acaba de levantar 5,3 milhões de dólares para continuar roubando em tudo. Então ele está evoluindo a ideia aqui de ser simplesmente um software que te ajuda em reuniões para ser um software que te ajuda a trapacear em tudo. Cara, eu comentei com vocês até aqui no canal que, como eu repliquei o mesmo software basicamente numa tarde, tá ligado? Eu queria também generalizar, eu não quero ficar preso nessa ideia de LeetCode e tipo, roubar entrevistas de LeetCode, até porque, cara, eu não sou contra entrevistas de LeetCode, eu acho que todo bom programador deve saber sobre estrutura de dados e algoritmos, pelo menos o básico, tá ligado? Pelo menos resolver ali, inverter uma árvore binária. Ah, Lucas, mas quando é que eu vou inverter uma árvore binária? Cara, não é questão disso, tá ligado? É questão de tu, basicamente, treinar o uso de estrutura de dados e saber conectar elas pra resolver um problema, muitas vezes, que é complexo e que vai fugir do teu CRUD, do teu dia a dia, mas que vai te ajudar a evoluir. Então, tipo assim, eu acho que ele tá certíssimo. Não sei se ele escutou eu falando aqui no canal, obviamente não, porque ele já deve ter praticamente sido abordado por investidores querendo expandir esse negócio. Esse domingo era feriado, esse sábado agora era feriado aqui na Holanda, Dia do Rei. Eu passei o Dia do Rei implementando uma nova funcionalidade no nosso software, que eu não sei se no dele tem ainda, mas eu quero até mostrar pra vocês depois aqui no vídeo. Basicamente é um whisper, tá? Agora o aplicativo ele consegue escutar tudo que sai numa das portas de saída de áudio do teu computador e vai respondendo em tempo real o que tá sendo falado, tá? Então basicamente o que eu fiz foi uma coisa muito simples. Eu continuo sempre gravando aqui, então eu tô gravando um output, tu escolhe aqui a porta de output do teu áudio que tu quer gravar, eu continuo gravando e eu tenho uma janela aqui, e essa janela basicamente é de configurável, de 30 segundos, por exemplo. Então tem uma janela de 30 segundos, eu fico gravando essa janela de 30 segundos aqui de áudio, e aí quando tu aperta o Command ou Ctrl W, eu pego esses 30 segundos aqui, mando para OpenAI, usando a API de Whispers deles, que faz a transcrição disso, que manda para um outro modelo, que pode ser tanto o Gemini quanto o GPT Zoca da vida. E essa resposta é enviada para dentro do software, que eu fiz usando Electron com React, e que fica invisível para outros aplicativos. Então, eu quero ver se foi a mesma ideia, mais ou menos, que ele lançou e que ele conseguiu levantar esses 5,3 milhões de dólares. Ele postou um videozinho no canal dele, no Twitter dele. Vamos dar uma olhada aqui pra ver do que se trata. Deixa eu ver aqui. Aí, vamos ver. So, how old did you say you were? I'm 30. Ó, então ela tá perguntando quantos anos tu disse que tu é mesmo. 30 years old. Ele falou, tenho 30. Your profile says you worked at Bananazon? Daí você, teu profile diz que tu trabalha na Amazon. Yeah, I've been there for the past 8 Tá, years. eu não vou traduzir tudo, tá? Mas basicamente aqui o que tá aparecendo, ele tá escutando e ele vai sugerindo coisas. Cara, é praticamente o que eu fiz. É praticamente o que eu fiz aqui no feriado do Dia do Rei. Cara, sem mentira nenhuma, eu comecei de manhã e fiquei até de noite fazendo praticamente. Eu levei um dia, usei bastante IA, mas teve muita coisa que ela não conseguiu resolver. Felizmente eu conheço um pouco de streaming de áudio, eu consegui entender a lógica ali que tava faltando do buffering, porque o importante aqui é que tu não quer mandar
tudo que tu tá escutando pra IA traduzir. Pra IA, desculpa, transcrever e te responder. Porque senão tua conta vai ser infinita, né? Tu quer, basicamente, num shortcut ali, num atalho, pegar o que já foi dito e aí responder em cima disso. E funciona impressionantemente rápido. Eu vou mostrar pra vocês agora. Years doing like senior software engineering, so like coding. Tá. Really? Look, I know I look a little young for my age, but I promise you, I'm 30 years old. Aqui, basicamente, ele tá enganando ela pra, sei lá, conseguir sair com ela num date. Provavelmente ele já tá com ela no date, mas quer impressionar, né? Hey, well, maybe you are just way older than you look. Daí aqui, ok, a IA falou que ela tá continuando a conversa, então... E aí, ele continua mentindo, usando a IA. Cara, muita gente criticou esse ad dele. Não sei se vocês viram, mas... Muita gente criticou, tipo assim, cara, que escroto, né? Ela vê o cara, vai lá e apresenta a IA pra num encontro mentir pra mulher que tu tá saindo no encontro. Mas eu acho que foi uma boa forma de generalizar o uso. Obviamente, isso aqui é uma coisa abstrata, né? Tu pode estar mentindo numa entrevista, tu pode estar mentindo... Porque tu extrapola, né? Se tu vai mentir num encontro, capaz que tu não vai mentir numa entrevista, que tu não vai mentir numa reunião de vendas e por aí vai. Então eu acredito que tenha sido essa aí a abstração que eles quiseram trazer com esse comercial. Oh, man. Here's your glass of rosé. And Thank you. sorry, we couldn't verify your ID. Daí ele falou assim, a gente não conseguiu verificar a tua identidade, né? So here's a grape juice. Aí não trouxe bebida pro cara, trouxe um suquinho. Oh, wait, I'm pretty sure there's a mistake. I think you're way too young for me, so Enfim. I'm gonna have to go. Ele perdeu o date. Mas aqui que vem, ok, aqui tudo bem, dá pra criticar um pouco. Porque é basicamente dizer que o software dele não funciona, né? O software dele não funcionou aqui no caso. Wait, okay, look, listen, I know I lied about my age, I'm sorry, but the second I saw your profile and I saw the painting with the tulips, you're just like the most gorgeous girl ever, and you're such an unbelievably talented artist. Do you think you can just give me like one chance to show you I can make this work? Uma chance ele pediu. Can you give me some time to think about it? Are you free sometime next week? Ela pediu, ok. Ooh, actually, next week I have this anime convention I gotta go to with my boys. Enfim, daí ela pediu pra sair com ele na próxima semana. Ele falou, não, na próxima semana eu tenho esse negócio de anime aqui que eu vou ir. Falar a verdade, cara, não foi um comercial tão ruim. Não foi tão ruim. Eu acho que chamou muita atenção. Se tu for ver, teve 12 milhões de views esse comercial. 23 mil likes. Então, com certeza, ele conseguiu alcançar o que ele queria, que foi divulgar o Cluely, né? We want to cheat on everything. A gente quer roubar em tudo. Então, o que ele fala aqui? Assim, você ouviu direito, né? As ligações de vendas, reuniões, negociações. Se houver uma maneira mais rápida de vencer, nós a aproveitaremos. Criamos o Cluey para que você nunca mais precise pensar sozinho. Ele vê sua tela, ouve seu áudio, fornece resposta em tempo real enquanto os outros chutam. Você está certo. E sim, o mundo vai chamar isso de trapaça. Mas a calculadora também, o corretor ortográfico também, o Google também. Cada vez que a tecnologia nos torna mais inteligentes, o mundo entra em pânico. Depois se adapta, depois esquece. E de repente tudo volta ao normal. Mas isso é diferente. A IA não é apenas mais uma ferramenta, ela redefinirá o funcionamento do nosso mundo. Porque memorizar fatos, escrever código, pesquisar qualquer coisa, quando o modelo pode fazer isso em segundos. O melhor comunicador, o melhor analista, o melhor solucionador de problemas agora é aquele que sabe fazer a pergunta certa. No caso aqui, se tu tá usando teu software, tu não tá fazendo pergunta nenhuma, né? Tu criou um prompt e o teu software tá fazendo todo o trabalho por ti, certo? Não é a mesma coisa, só pra esclarecer, não é a mesma coisa. O futuro não recompensará o esforço, recompensará a alavancagem. Então comece a trapacear. E aqui tá, vamos ver o preço, quanto que ele tá cobrando, $20 mensal. E tu consegue aqui uso ilimitado. Cara, pra falar a verdade, ó, o Stupid Lit Code Button, ele tá, o software que eu criei, que basicamente copiei ele, tá $21 mensal, mas a diferença é que tu tem acesso ao código fonte, né? Porque eu ainda não sei se eu quero transformar isso aqui num business. Claramente, isso aqui é um business. O cara levantou $5.3 milhões. Mas pra ser sincero, eu não tenho tempo pra tocar isso aqui como business. Com $5 milhões eu não saio da cama, cara.
Mas brincadeiras à parte, vamos entender um pouco sobre como que funciona um software desses. Cara, agora uma pausa para falar da patrocinadora desse vídeo, a Hostinger. A Hostinger é onde eu tô mantendo os meus, todos os meus projetos pessoais, tá? Tanto o LeetCode, o Marxism.ai. Ok, esse eu nem tinha falado pra vocês. O Montana AI, o Simulator, que é o nosso jogo, e o Stupid Button Club. Em breve vai ter mais um serviço rodando aqui, que é o Tony React. Não sei se tu tá ligado, mas eu tô criando, dando vida ao Tony. A primeira IA YouTuber do planeta. E para rodar tudo isso, eu tô utilizando a Hostinger. A Hostinger, ela tem diversos serviços, como hospedagem de sites, hospedagem WordPress, criação de sites e aplicativos, VPS com um servidor, por exemplo, rodando o NA8N. E o que eu tô utilizando bastante lá é a hospedagem VPS, que é o que me dá o maior poder e controle. Eu experimento muita coisa com o IA aqui, então uma coisa que me salvou muito foi os snapshots em tempo reais e backups semanais grátis e automáticos. E tu consegue tudo isso, meu, pela bagatela de R$ 36,99 por mês. O plano que eu tô utilizando é o mais popular, o KVM2, que me dá 2 núcleos de vCPU, 8 GB de RAM, 8 TB de largura de banda. Pra vocês terem uma noção, o jogo que eu lancei aqui no canal, a gente chegou a ter 100 mil acessos em uma semana. Tirando todos os outros produtos ali que eu tô lançando dentro da minha VPS da Hostinger, 100 mil acessos em uma semana com KVM2 e a gente tava ocupando tipo 8% da nossa CPU num jogo multiplayer. Então vai nesse plano popular aqui se tu vai lançar o teu projeto, que ele é mais do que o suficiente pra ti. E se tu for fazer isso, não esquece do cupom que tá aqui na descrição. Clica no link, usa o meu cupom que tu ainda garante um descontão. Beleza? Bom, na primeira versão ali do aplicativo que eu tive que criar, eu usei os screenshots da tela, eu mando isso pro Cloudflare, eu pego a URL dessa imagem e mando pra OpenAI, basicamente compreender essa imagem, né? Quando a gente tá falando de áudio, tu tem várias abordagens para fazer. Tu pode sim continuar escutando e mandando tudo pra uma API tipo Whispers da OpenAI. E ela é bem complexa, tá? Praticamente aqui a gente tem toda a questão de self-attention, a gente tem todo o MLP. Cara, isso aqui manda para Transformer Decoders, que vai fazer a transcrição aplicando Token Prediction, tá? Então, enfim, tem uma questão ali mais inteligente, porque às vezes tu fala uma palavra errada, mas mesmo assim a IA consegue adivinhar o que tu quis dizer, né? Ah, tirando isso aqui, ele identifica a linguagem. Então, é um multitask training format, tipo, é complexo fazer essa parada aqui localmente. Para uma tecnologia TTS, que seria o contrário de um Whisper, porque o Whisper seria, tipo, basicamente speech to text e o TTS seria text to speech. Seria como eu faço, por exemplo, pro Tony falar aqui durante uma live com vocês. Eu tô testando esse outro modelo aqui, o Naridia, 1.6 bilhões de parâmetros, que tu consegue rodar localmente, tem lá no Hugging Face. Porque essa é uma das coisas mais caras quando tu tá fazendo com IA. Whispers e text to speech. E claro, geração de imagem, que também a OpenAI agora abriu a API, né? Que por sinal não é nada reliable, pelo que eu andei testando. Mas agora deixa eu te mostrar então o software que eu criei, que, cara, com esse código fonte, com algumas modificações, tu poderia criar exatamente o que o Roy tá criando, que conseguiram levantar 5,3 milhões de dólares. Que eu acho ridículo, cara, como nos Estados Unidos tu tem acesso a capital. É tipo uma coisa de outro mundo, tá ligado? Tu tendo bons contatos e tu conseguindo tá por dentro desse ecossistema aí de VCs. Mas vamos simular aqui, tá? Primeiro eu tenho que rodar o projeto. Então deixa eu rodar aqui o projeto. O projeto, ele tá em Electron. Eu criei em Electron, mas ele é um Reactzinho, tá ligado? Então só fecha aqui a aba. Esse aqui é o aplicativo. Vocês estão vendo? Eu esqueci. Eu esqueci, vocês não conseguem ver, porque ele não aparece nem no OBS. Cara, deixa eu gravar minha tela então, porque localmente, se eu gravar minha tela, eu consigo mostrar pra vocês depois, tá? Então tô botando a gravar aqui a minha tela. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui também não vai aparecer no Hangouts. Então se eu entrar aqui num meetings.google, nova meeting, criar uma meeting agora, meeting, start instant meeting aqui. Tá, eu comecei aqui a meeting, vocês estão me vendo aqui. Se eu compartilhar a minha tela, ó, entire Windows, tá? Aqui a tela inteira. Então, olha, eu tô compartilhando a minha tela inteira. Vocês não estão vendo ali o software, tá? Mas ele tá ali. Eu vou mostrar agora aqui o que eu tô gravando na minha tela. Ó. Então, só para vocês lembrarem aqui do projeto.
Agora, o que que eu fiz e já tá funcionando? Nesse momento ele já tá gravando o que eu tô falando, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, resume o que foi dito, e eu apertar agora Command W, ele vai praticamente mandar isso aqui pro Whispers, e o Whispers vai fazer a transcrição disso aqui. Ó, claro, posso ajudar com isso, no entanto, precisarei que você forneça o conteúdo que deseja transcrever. Ele pegou a última frase que eu falei sobre transcrição. Vamos testar com uma pergunta. Eu vou pedir aqui pro GPT criar uma pergunta para mim. Me dá uma pergunta que tu faria para um desenvolvedor sênior em uma entrevista de emprego, tá? Vamos ver qual que é a pergunta que ele vai dar. Tá pensando. E aí tem uma coisa que eu não fiz que eu tenho que fazer. Eu tenho que vir aqui em Settings e configurar o que eu quero de output. Qual device eu quero utilizar como output. Tá, então eu gerei uma pergunta com GPT e só botei aqui no Eleven Labs pra gente ter o áudio da pergunta para testar funcionando. Aqui nos Settings da minha aplicação, eu escolhi que o output que eu vou analisar vai ser o Virtual 1, que basicamente eu estou mandando o áudio do meu Chrome para essa porta de áudio virtual, tá? No teu caso aí, só escolher o output que tu está fazendo, se é o teu fone de ouvido ou o próprio computador. Então deixa eu tocar aqui o áudio. Como você projetaria, a partir de primeiros princípios, um sistema de mensageria distribuída que suporte alta escalabilidade, tolerância a falhas e garantia de ordem na entrega das mensagens? Olha, eu acho que essa é uma ótima pergunta, tá? Para projetar um sistema de mensageria distribuída desse tipo, a primeira coisa é a gente seguir, se focar na alta escalabilidade, né? Então o sistema ele deve permitir a adição de mais nós para lidar com o volume crescente de mensagem. Depois a gente tem que fazer o sharding, né? Que seria o particionamento dos dados. E aí a gente vem com todas as camadas de tolerância à falha, com replicação, com recuperação de falhas, garantia de ordem e sequenciamento, né? Enfim, esse é só um exemplo. Obviamente, tem alguns bugs aqui ainda acontecendo. Por exemplo, ele tá gravando aqui o meu áudio ainda. Se eu dar o Command W, ele vai de novo mandar para OpenAI Whispers. Eu tento 3 vezes se acontece erro e aí dá um invalid file format. Eu tenho que corrigir esse erro aqui, porque eu acredito que o que está acontecendo é que se eu deixo rodando durante muito tempo, o formato acaba se corrompendo quando eu tento pegar essa janela de 30 segundos, tá ligado? Lembrando que isso aqui é N segundos. Então tu pode configurar quantos segundos tu quer que essa janela aqui tenha. Que por sinal foi quando começou a dar esse problema aqui. Então, eu ainda tenho muito trabalho para fazer para deixar aquele app redondinho. Mas eu diria, cara, para captar aí um seed, eu acho que o projeto já estaria pronto. Se alguém quiser mandar 1 Mi aí no peito aqui, a gente toca esse projeto aí. O que vocês acham? Ou se tu quer tocar esse projeto que tem acesso ao código-fonte, cara, eu sou tão anti-business, tá ligado? No momento que eu te dou o código-fonte se tu entrar no clube do Stupid Button. Mas não entra no Stupid Button só por conta disso. O Stupid Button é um clube, lá dentro a gente vai ter trocentas coisas, inclusive agora vai vir um treinamento sobre como o dev pode usar IA no seu pipeline de desenvolvimento, criar seus próprios MCPs, integrar isso nos teus testes, nos teus pull review, nos teus pull request code review. Esse treinamento vai ser dado por um amigo meu que já foi até instrutor do Apple Academy no Brasil e hoje trabalha numa das empresas que tá mais pra frentex aí em questão de IA, que é a Shopify. Então, sério, o botão ainda tá muito barato. Sobre as empresas conseguir bloquear esse tipo de software, eu acredito que tem 2 pontos aqui do posicionamento do ROI, tá? Sim, as empresas estão apertando. Provavelmente por uma vaga de emprego numa Big Tech, a Big Tech vai pedir para te usar agora um Zoom da vida e vai ter configurações avançadas de captura, tá? Onde ele vai conseguir aqui um método para compartilhar a tela que inclui Motion Detected, por exemplo. Então tem algumas coisas que as empresas vão pedir. Se tu fizer a reunião por um Google Chrome usando o Hangouts, cara, ainda não tem como elas detectar. Mas o posicionamento dele de mudar a estratégia e fazer, na verdade, uma empresa que ajuda todos os tipos de profissionais a roubarem numa reunião. Pode ser, por exemplo, tu é um representante de vendas, está fazendo uma reunião, customer support, suporte a cliente, esse tipo de coisa. Cara, tu vai poder usar esse tipo de software porque, enfim, tu não tá numa entrevista de emprego ali, os caras não estão tentando te pegar, trapaceando. Eles estão ali muitas vezes querendo obter uma informação e tu quer, por questão de
qualidade e tudo mais, saber a informação que ele tá te pedindo sem precisar ficar buscando. Eu já tinha pegado essa sacada e não me surpreende o Roy ter executado nela sentado na grana. Mas enfim, é isso. Hidrate-se, pessoal. Ainda tem muita empresa, muito tipo de produto que tu pode criar com IA. Eu sei que o maior hype da IA é a IA vai roubar o emprego dos programadores. Ela vai escrever o código pra mim. Cara, tu poderia estar criando produtos que usam a IA para facilitar a vida de outros profissionais, outras profissões, fora da área de dev, tá ligado? Fora da nossa área de tecnologia. Só tem que ter uma narrativa e saber vender.